estamos no ar. Boa noite, que a paz do Divino Mestre Jesus chegue até teu lar, até teu coração, envolvendo você, envolvendo seus familiares, te levando luz, te levando força, coragem, resignação, paciência, perdão, resiliência. Que o Divino Mestre Jesus nunca te desampare, que você consiga, através da oração, encontrar consolo nos braços do Pai. Isso é o que eu te desejo nessa noite de hoje, no nosso bate-papo sobre transtornos mentais e obsessão. Recebam o meu abraço fraterno aqui do estado de Pernambuco. Para quem não me conhece, meu nome é Paula Uchoa e está sendo um prazer imenso, imenso fazer parte mais uma vez da TV Chico Xavier, que nos fez esse convite tão carinhoso, tão amado. E aqui estou para poder conversar com você que está aí do outro lado, aflito, angustiado, preocupado. Nossa proposta, se a espiritualidade amiga permitir, é, ao término de nosso bate-papo, te deixar mais tranquilo, te deixar com mais esperança, renovar a tua fé. Isso é o que eu desejo de coração e vamos conversar um pouquinho e entender o que significa esses transtornos psicológicos tão comuns, inclusive, nesses dias que estamos vivendo de distanciamento social. E o que seria obsessão? Nós fazemos parte de uma casa aqui no estado de Pernambuco chamada Lar de Maria. Não sei se vocês já ouviram falar. Lar de Maria é um lugar lindo, cheio de árvores, de uma natureza linda e transmite muita paz para quem frequenta. E uma coisa que me chama a atenção, tanto no Lar de Maria, lá nós trabalhamos inclusive no departamento de psicologia, nós fazemos, juntamente com outros psicólogos, atendimento psicológico aos trabalhadores, à comunidade carente, no qual o Lar de Maria assiste, e aos trabalhadores da casa também, e aos pacientes, né? E o que é que acontece? O que me chama a atenção é o atendimento fraterno. Às vezes eles têm dúvida em como identificar se aquele paciente que chegou para o atendimento, se ele apresenta um processo obsessivo ou se ele apresenta um transtorno mental. E o que eu percebo é que isso é uma dúvida geral. Nós fazemos palestras em várias casas. E como sou psicóloga, as pessoas sempre perguntam das outras casas, né? Paula, tem como tu falar alguma coisa aqui para o atendimento fraterno, para orientar esses trabalhadores, explicar para eles como diferenciar um transtorno, uma depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade de um processo obsessivo? E dentro do processo obsessivo, como é que nós vamos saber se aquele paciente ele está no estado de fascinação ou subjugação, se alguns sintomas são muito semelhantes a alguns transtornos psicológicos?
Essa transmissão, ela também está sendo feita pelo Facebook. A última palestra que eu fiz com vocês, eu vi que várias pessoas fizeram muitas perguntas e eu não consigo ver as perguntas de vocês durante nosso bate-papo, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vocês podem colocar suas perguntas, certo? Que eu respondo para vocês depois, quando terminar a palestra. Eu não consigo responder em tempo hábil, como nós fazemos nas nossas lives, ok? Quem tiver mais interesse no assunto, eu tenho uma página no Facebook, Paula Uchoa, e tenho o Instagram e também tenho o canal no YouTube. Nós estamos sempre fazendo lives e vídeos, né, e palestras explicando, falando muito sobre a questão da saúde mental em tempos de pandemia, certo? Olhem só, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: desde que o mundo é mundo, já existia fenômenos espirituais. Desde que o mundo é mundo. Quando Allan Kardec veio com a proposta, né, dos espíritos para codificar essa doutrina, já existia esse movimento que, inclusive na Idade Média, os fenômenos mediúnicos eram considerados bruxaria. Tanto é que várias pessoas foram queimadas em fogueira porque se caracterizava como se fosse um pacto, vamos dizer assim, com um demônio. Nada mais era do que fenômenos mediúnicos. Só que naquela época não se falava na possibilidade não se tinha escalas sobre transtornos mentais. Isso é depressão, não existia uma classificação. Isso é depressão que a pessoa está sentindo, isso é uma esquizofrenia. Não. Usava-se muito a palavra da loucura. Então era tudo muito confuso. Quando a gente vem para o século XIX, e aí a gente ganha o maior presente dessa existência nossa, desde o nosso nascimento, o maior presente que eu digo que, para quem é espírita, é ter conhecido a doutrina espírita. Então, nós ganhamos a proposta da imortalidade da alma, da continuidade do espírito. Nós sabemos que a gente não morre, o espírito é eterno. Então, espírito vai existir sempre, a gente querendo ou não. Então, nós somos espíritos encarnados. Quando nosso corpo físico não funcionar mais, nós vamos passar para ser espíritos desencarnados. Pensando nessa composição de encarnado e desencarnado, o planeta Terra tem uma população de espíritos 3 vezes maior. Veja, uma população de espíritos desencarnados 3 vezes maior do que a população de espíritos encarnados. Então, o tempo inteiro nós estamos sob influência desses espíritos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 456, Allan Kardec pergunta assim para os espíritos: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? E aí, qual foi a resposta dos espíritos? Sim, muito mais do que imaginais. Então, a primeira premissa que nós precisamos internalizar é de que estamos o tempo todo sob a influência desses espíritos. É a primeira coisa. Esse universo de espíritos desencarnados, certo? Que estão aqui povoando o nosso planeta, eles também, boa parte deles, também estão muito perturbados com o que está acontecendo hoje no planeta com a Covid-19.
tem muitos espíritos assustados com tudo isso. Não são só os humanos. Antes da Covid, nós já vivíamos uma pandemia chamada depressão, certo? Mais de 300 milhões de pessoas no mundo acometidos pela doença, que inclusive era considerada, antes da Covid, falava-se que até 2020 seria o mal do século. No livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Pereira Franco, psicografando, eles falam que nós estamos mergulhados numa pandemia obsessiva. Olha só que interessante. Ele fala de uma pandemia obsessiva, ou seja, a humanidade está... É como se toda a humanidade sofresse um processo obsessivo. Quando a gente pensa nos transtornos psicológicos, antes de você desenvolver um transtorno do humor, por exemplo, como uma depressão ou um transtorno bipolar, existe a causa, certo? Antes de você desenvolver um transtorno ansioso, que é outra classificação de transtornos, então, dentro dos transtornos ansiosos, você tem ansiedade, você tem o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, agorafobia e dentre outros, tá? Para que se chegue propriamente ao transtorno, existe uma causa. Essa causa, segundo a doutrina espírita, ela é uma causa moral. Se eu não cuido da minha reforma íntima, eu abro brechas para receber espíritos com a mesma faixa vibratória, com a mesma energia. A continuidade dos meus vícios perturbadores, eu vou usar esse termo, vícios perturbadores, que é um termo usado por Joana de Ângeles no livro Luz nas Trevas. A continuidade desse meu comportamento não gerenciado, essas emoções, pode desencadear transtornos obsessivos, processos obsessivos severos. Pode começar por uma obsessão simples, não tratado, pode avançar para uma fascinação e, se não buscarmos a vigilância, isso culmina para uma subjugação, que é quando nós não temos mais domínio sobre nossas atitudes. O espírito é que comanda a nossa vida. Trazendo Joana de Ângeles para esse bate-papo hoje, que eu considero muito importante, meus amigos, trazermos a Joana de Ângeles, que é um espírito lindo, que tem contribuído muito para a psicologia do mundo. Quando ela fala da psicologia transpessoal, ela abre para nós, psicólogos inclusive, um leque, uma visão gigantesca, macro, sobre a existência do ser humano, com tudo que vem acompanhado, suas emoções, seus sentimentos,